Você já parou para pensar no quanto a vida passa rápido, enquanto você está ocupado, tentando agradar todo mundo, seguindo padrões que não são seus, correndo atrás de expectativas alheias que não têm nada a ver com você? Eu sei como é. Eu vivi assim por anos, preso em ciclos intermináveis de ansiedade, comparação e frustração. A sensação de estar sempre correndo, sempre insatisfeito, sempre em busca de algo que parecia inatingível, era sufocante. Cada dia parecia uma repetição de erros, uma luta contra o inevitável, uma tentativa desesperada de controlar aquilo que nunca esteve sob meu controle. Até que eu encontrei o estoicismo. E não é exagero dizer que ele mudou cada detalhe da minha existência, cada decisão, cada pensamento, cada pequena ação. A filosofia estoica não é apenas pensamento, não é uma teoria abstrata que se lê, se admira e se esquece. É prática, é vida, é uma lente pela qual você passa a enxergar o mundo de forma totalmente diferente. Quando comecei a aplicar seus ensinamentos, percebi algo que mudou tudo. Ninguém pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como reage. Essa percepção, simples à primeira vista, tem o poder de libertar a mente de forma que nada mais consegue. E essa liberdade interna não vem de fora, não vem de conquistas externas, de aprovação social ou de bens materiais. Ela nasce dentro de você, na capacidade de permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Eu aprendi a aceitar que não posso controlar tudo. Aprendi a distinguir o que depende de mim e o que não depende. E essa distinção me deu paz. Paz para não me desgastar com críticas injustas, com injustiças que antes me esmagavam, com fracassos que me paralisavam. Paz para focar no que realmente importa: minha mente, minhas escolhas, meu caráter, a forma como construo o meu próprio destino. E veja, isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo contínuo, um treino diário que exigia disciplina, coragem e paciência. Cada manhã, uma pequena meditação sobre o que poderia acontecer, sobre quais obstáculos eu enfrentaria e como poderia reagir com serenidade, sem perder meu equilíbrio interno. Cada noite, uma reflexão profunda sobre minhas ações. Onde fui virtuoso, onde cedi ao impulso, onde deixei a emoção dominar minha razão. Aos poucos, percebi que a dor que eu tanto temia, o sofrimento que me paralisava não era meu inimigo. O verdadeiro inimigo era a minha resistência à realidade. Resistir ao inevitável só gera mais sofrimento. Aceitar o que é, agir com sabedoria, manter a mente firme diante das tempestades da vida, isso é força, é poder silencioso, é liberdade. E é aí que o estoicismo se torna revolucionário. Ele não promete uma vida sem problemas, não promete felicidade instantânea ou ausência de frustração. Ele ensina a dominar a mente, a permanecer inabalável, a transformar o caos em aprendizado e oportunidade. Ele nos lembra que a virtude é o único bem real e que toda a adversidade é, na verdade, uma chance de exercitar a coragem, a disciplina, a justiça e a sabedoria. E posso garantir, essa prática mudou minha forma de enxergar tudo. Meus relacionamentos se tornaram mais conscientes, minhas ambições mais focadas, minha saúde mental mais sólida. Eu não sou mais refém do mundo, não corro mais atrás de ilusões e aprovação alheia. Eu aprendi a viver no mundo, mas sem ser escravo dele. E se você está assistindo a este vídeo, quero que saiba, você também pode. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e venha comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Pois acredite, nada que você aprendeu até hoje sobre felicidade e sucesso vai se comparar ao que a filosofia estoica pode fazer por você. A cada ensinamento aplicado, a cada prática adotada, a vida se torna mais leve, mais clara, mais significativa. A ansiedade diminui, a raiva perde o poder, o medo se transforma em coragem e a frustração dá lugar à paciência. Não é mágica, não é teoria, é prática profunda, diária, que constrói um novo homem, uma nova mente, uma nova forma de viver. E se além de orar, você também pudesse encontrar paz nos detalhes do dia a dia?
Com a Cine Cortex, você tem acesso a mais de 10.000 filmes e séries inspiradoras, tudo em um só lugar, incluindo conteúdos da Netflix, HBO e todos streaming. E acesso a mais de 5.000 canais ao vivo. Faça um teste de 3 horas de graça. Informando o cupom Vidas em Segredo, você terá 20% de desconto. O link está na descrição. Quando comecei a viver de acordo com os princípios do estoicismo, percebi algo que mudou não apenas a forma como eu reagia aos eventos externos, mas também a maneira como eu via a mim mesmo. Antes, minha identidade estava fragmentada entre expectativas alheias, padrões impostos e o medo constante de fracassar. Cada crítica, cada julgamento de alguém próximo parecia corroer minha autoestima. Eu vivia tentando agradar, tentando provar meu valor a cada segundo, e mesmo assim nunca era suficiente. O estoicismo me ensinou que toda essa busca por aprovação externa é inútil, que o verdadeiro poder reside dentro de nós, na capacidade de manter nossa mente firme, de tomar decisões com clareza e de agir com um propósito independentemente do que os outros pensam ou fazem. Aprendi a olhar para o mundo como ele realmente é, e não como eu gostaria que fosse. Cada obstáculo deixou de ser uma ameaça e passou a ser uma oportunidade. Cada fracasso deixou de ser um castigo e se tornou uma lição, um treino para minha mente e meu caráter. A prática diária de questionar meus pensamentos, de refletir sobre minhas ações e de me preparar para as adversidades me tornou mais resiliente do que jamais imaginei ser. Eu não estava apenas reagindo às circunstâncias, eu estava aprendendo a controlá-las. Não no sentido de manipular tudo ao meu redor, mas no sentido de não permitir que nada tirasse minha paz interior. Percebi também que a disciplina é a chave invisível que abre todas as portas. Não a disciplina imposta por outros ou pelo mundo, mas a disciplina que nasce de dentro, da consciência de que cada ação, cada escolha, molda quem você se torna. Pequenos hábitos, mantidos diariamente, transformaram minha vida de maneiras que antes pareciam impossíveis. Acordar cedo, refletir, escrever meus pensamentos, escolher minhas reações, me preparar mentalmente para os desafios, tudo isso parecia pequeno, mas acumulado se tornou gigantesco. Eu comecei a notar que minha mente se tornava mais calma, minha tomada de decisões mais rápida, minha empatia mais profunda e meus relacionamentos mais significativos. E a liberdade que surge disso é algo que palavras não conseguem capturar completamente. Não é liberdade de circunstâncias. Você ainda enfrentará dores, perdas, fracassos, mas liberdade interna. Liberdade de não ser escravo de emoções, de não ser refém de impulsos, de não depender da aprovação alheia. Liberdade de criar sua própria vida com base em princípios sólidos e na força do caráter. E aqui, meus amigos, é onde o estoicismo se mostra mais poderoso. Ele nos ensina que a felicidade não depende do mundo externo, mas da disciplina interna, da integridade, da coragem e da sabedoria que aplicamos em cada momento. Eu também aprendi que aceitar a impermanência da vida é libertador. Tudo ao nosso redor é passageiro: riqueza, fama, saúde, relacionamentos. Antes, eu me agarrava a cada coisa, temendo perdê-la, sofrendo antecipadamente pelo que ainda não havia acontecido. O estoicismo me ensinou a valorizar sem apegar, a amar sem sufocar, a agir sem esperar recompensas externas. E isso mudou profundamente a forma como me relaciono com tudo e todos. Cada conversa, cada interação, cada desafio se tornou um exercício de presença e consciência. E não pense que isso acontece de forma automática. É preciso treino, reflexão e paciência. Cada dia é uma batalha. Cada semana é uma oportunidade de testar sua resistência mental. Cada dificuldade é uma chance de aplicar a filosofia que transforma a mente e fortalece o espírito. Eu quero que você perceba agora mesmo que você também pode trilhar esse caminho. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Não é apenas uma formalidade, é o primeiro passo para assumir responsabilidade sobre sua própria jornada e não deixar que o mundo dite sua felicidade. A verdade é que o estoicismo me ensinou a viver com propósito, a construir uma mente inabalável e a enfrentar os momentos de dor com coragem silenciosa. Cada ensinamento aplicado, cada reflexão feita,
cada desafio enfrentado com consciência me tornou mais humano, mais consciente e mais forte. Eu não apenas sobrevivi às tempestades da vida, eu aprendi a dançar com elas, a usar cada vendaval para crescer, a encontrar sentido mesmo no caos. E é isso que diferencia aqueles que apenas passam pela vida daqueles que a vivem plenamente, com coragem, sabedoria e liberdade verdadeira. Enquanto mergulhava nos ensinamentos estoicos, percebi que a transformação não era apenas interna, mas refletia em cada aspecto da minha vida cotidiana. Antes, eu vivia reagindo, como uma folha levada pelo vento. Cada comentário negativo, cada obstáculo, cada decepção me desequilibrava. Hoje, aprendi que minha reação é minha única responsabilidade. O mundo pode ser cruel, injusto, imprevisível, mas minha mente, meu caráter, minha disciplina são meus territórios sagrados. Essa percepção mudou completamente minha forma de enfrentar conflitos, desafios e relações interpessoais. Eu não precisava mais me provar a ninguém. Eu não precisava mais gastar energia tentando controlar aquilo que nunca esteve em minhas mãos. E veja, essa liberdade é profunda. Ela me permitiu enxergar padrões em minhas decisões, entender hábitos autodestrutivos e eliminar aquilo que me enfraquecia silenciosamente. Cada relacionamento tóxico, cada hábito procrastinador, cada pensamento negativo foi colocado sob a luz da razão. Nada escapava ao escrutínio da consciência disciplinada que eu estava construindo. A dor deixou de ser inimiga, passou a ser professora. A frustração deixou de ser punição, passou a ser aprendizado. O medo deixou de ser limitador, passou a ser indicador do que precisava ser enfrentado para crescer. Eu aprendi que a vida não é sobre evitar dificuldades, mas sobre ser mais forte do que elas, mais sábio do que elas, mais íntegro do que elas. E claro, não se trata de frieza ou indiferença. O estoicismo não nos ensina a ser insensíveis, mas a sermos conscientes, a sermos firmes sem sermos cruéis, a amar sem perder a razão, a agir sem ser arrastado por impulsos destrutivos. Eu aprendi a lidar com pessoas difíceis, a manter minha serenidade diante de injustiças, a agir com compaixão sem sacrificar minha integridade. Cada momento de conflito tornou-se um laboratório para praticar paciência, empatia e autocontrole. Cada desafio, uma oportunidade de aplicar a filosofia que me fortalece. A prática diária é o que sustenta essa mudança. Cada manhã, eu medito sobre o que posso controlar e o que não posso. Cada noite, faço uma análise honesta de minhas ações. E é nesse ciclo contínuo de reflexão, prática e ajuste que a transformação acontece. Não é instantâneo, não é mágico, mas é sólido, real e duradouro. Eu me tornei alguém que pode caminhar pelas tempestades da vida sem ser derrubado. Alguém que encontra clareza no caos e serenidade no desespero. Essa é a força que o estoicismo oferece, a habilidade de viver plenamente, sem ser refém de circunstâncias, emoções ou opiniões alheias. E essa transformação também impacta a forma como vemos nossas ambições. Antes, eu buscava sucesso como quem corre atrás de sombras. Hoje, sucesso é a consequência natural de viver com virtude, integridade e disciplina. Cada escolha é feita com propósito, cada ação é medida pela sua contribuição para o crescimento pessoal e para o bem que posso gerar ao meu redor. Não é mais sobre status, reconhecimento ou aprovação. É sobre construir uma vida coerente com meus valores e princípios. Uma vida que não dependa do acaso, mas que floresça a partir da consciência e da ação virtuosa. E eu preciso que você entenda isso agora. Você também pode, mas para isso é necessário ação. Inscreva-se no canal, deixe seu like e esteja presente nesta jornada de autoconhecimento. Nada no mundo externo pode te dar a força que nasce de dentro, mas cada ensinamento estoico, cada prática diária, cada reflexão consciente
é capaz de transformar sua mente, seu caráter e sua vida de forma profunda e definitiva. Não espere o momento perfeito. Comece agora, com disciplina, coragem e sabedoria, pois é nesse momento, quando você decide viver com intenção e consciência, que a verdadeira liberdade surge. A vida, meus amigos, não espera por ninguém. Ela passa impiedosa para aqueles que não estão preparados, mas para quem escolhe aplicar os princípios estoicos, cada instante se torna significativo. Cada dificuldade se transforma em oportunidade. Cada decisão é um passo rumo à liberdade, ao domínio próprio e à felicidade genuína. Eu sei porque vivi isso e quero que você também viva. E então, ao aplicar tudo o que aprendi com o estoicismo, percebi que a vida deixa de ser um turbilhão incontrolável e passa a ser um espaço de domínio próprio, reflexão e poder interior. Antes, eu me via à mercê de emoções desordenadas, de pessoas tóxicas, de fracassos e frustrações. Cada evento negativo parecia um golpe que me derrubava, e eu reagia de forma impulsiva, perdendo energia, tempo e paz. Mas à medida que comecei a internalizar os ensinamentos estoicos, compreendi que a única batalha que realmente importa é a que travamos contra nós mesmos. A única conquista verdadeira é a que nasce do autocontrole, da clareza de propósito e da consciência plena de nossas escolhas. Não foi fácil. Cada passo exigiu disciplina implacável, reflexão constante e coragem para enfrentar a própria sombra. Eu precisava olhar para minhas fraquezas, minhas falhas, meus hábitos destrutivos e encará-los de frente, sem desculpas, sem justificativas. E ao fazer isso, percebi que a dor, antes temida, se transformou em mestre. Cada dificuldade se tornou um degrau, cada perda, uma oportunidade de aprendizado, cada crítica, uma chance de crescimento. Eu deixei de lutar contra o inevitável e comecei a lutar por mim mesmo, pelo meu caráter, pela minha mente, pelo meu espírito. A prática diária foi fundamental. Cada manhã, ao acordar, eu me perguntava: o que posso controlar hoje? Como posso agir com virtude, integridade e sabedoria? E cada noite eu revisava minhas ações, refletindo sobre onde falhei e onde fui fiel aos meus princípios. Esse ciclo contínuo de autoavaliação e ajuste me tornou mais forte do que qualquer evento externo poderia me tornar. Não importa a adversidade, um estoico bem treinado encontra serenidade no caos, clareza na confusão e força na vulnerabilidade. A liberdade verdadeira surge exatamente nesse ponto, quando você percebe que nada externo pode determinar sua paz interior. E isso se reflete em todos os aspectos da vida. Meus relacionamentos se tornaram mais profundos porque eu aprendi a ouvir sem julgar, a falar sem agressão, a agir sem expectativas. Minha carreira, minhas ambições, minhas conquistas passaram a ser guiadas por princípios e não por desejos impulsivos ou pressões externas. Eu aprendi a valorizar a excelência sobre a aparência, a ação sobre a intenção superficial, a consistência sobre o imediatismo. Cada decisão, cada passo, cada momento passou a ser vivido com consciência plena. E, meus amigos, não há sensação mais poderosa do que perceber que você não é refém das circunstâncias, que você pode, a cada instante, escolher como reagir, como pensar, como agir, que sua mente, quando treinada, com disciplina, reflexão e coragem, se torna um templo inviolável, imperturbável diante das tempestades externas. Isso, mais do que qualquer riqueza ou reconhecimento, é liberdade. E é isso que o estoicismo oferece a quem se dedica verdadeiramente. Não promessas vazias, não atalhos mágicos, mas ferramentas reais para viver de forma íntegra, consciente e poderosa. E eu preciso que você entenda.
Essa transformação não é para os fracos, nem para os que buscam conforto imediato. É para aqueles que estão dispostos a enfrentar a si mesmos, a olhar suas sombras e a caminhar com coragem por trilhas íngremes e incertas. Cada dia é uma prova, cada desafio é uma oportunidade de aplicar o que aprendemos, cada fracasso é um chamado para nos tornarmos mais fortes, mais sábios, mais completos. E quando você começa a viver dessa forma, tudo muda. Sua visão do mundo, sua relação com as pessoas, sua própria autoestima, seu senso de propósito. E antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Não é apenas um gesto de apoio, mas uma decisão de se comprometer com sua própria evolução. Cada ação que você toma com consciência, cada reflexão que você faz, cada ensinamento estoico que você aplica é um passo para a liberdade real. Não deixe que as distrações do mundo ou a pressão alheia definam sua vida. Treine sua mente, fortaleça seu caráter e viva com propósito, coragem e sabedoria. No final, percebi que a vida não é sobre evitar dores ou alcançar felicidades superficiais. A vida é sobre se tornar alguém que pode enfrentar qualquer desafio, que mantém a serenidade mesmo diante da perda, que transforma obstáculos em oportunidades, que encontra sentido em cada momento. O estoicismo não me deu respostas fáceis, mas me deu o que ninguém mais poderia: a capacidade de viver plenamente, com domínio próprio, clareza e liberdade. E se você estiver disposto a caminhar por esse caminho, eu garanto, nada mais será capaz de te derrubar. Você se tornará inabalável, resiliente e profundamente vivo.